Boa noite. Agora ligou. Graças a Deus pela bênção de hoje, juntos adorando ao Senhor, nós vamos continuar meditando sobre a alegria da nossa salvação. Nossa salvação, ela começou aqui. Começou no dia em que você se arrependeu dos seus pecados e creu no Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. Certamente houve uma grande mudança na sua vida, mas você percebeu que o pecado ainda existe, que você ainda é um pecador e que você luta contra os pecados, os seus e os pecados dos outros, sociedade de pecado e as trevas ao seu redor. Certamente você percebeu que vive uma batalha entre você e você mesmo. Uma batalha entre a sua nova natureza e a sua velha natureza. Essa é a batalha do crente, todo dia, lutando contra os seus pecados. Mas nós temos visto no livro do profeta Isaías, do capítulo 24 ao capítulo 27, e hoje vamos começar o capítulo 26, nós temos visto que a nossa salvação, ela vai se consumar. O que é que isso significa? Significa que a nossa salvação não é só espiritual, ela é física também, ela é social, ela é política, ela é econômica, é uma salvação em todos os aspectos da vida. O mundo em que nós vivemos hoje vai acabar e vai iniciar um novo mundo. A Bíblia diz, chama novo céu e nova terra. Vai ter um governante justo, reto e que não erra. É o Senhor Jesus Cristo, que foi morto na cruz e ressuscitou ao terceiro dia, e está nos céus à destra do Pai. Jesus, ele vai voltar, e essa é uma pregação que hoje não se faz mais, infelizmente, em muitas das igrejas chamadas de evangélicas, mas Jesus vai voltar. Quando ele voltar, ele vai acertar as contas com as nações. Do capítulo 23 ao capítulo 24, do 13 ao 23, melhor dizendo, do livro do profeta Isaías, nós estudamos Deus sentenciando as nações da época de Isaías. E todas elas sofreram, principalmente com o poder do império assírio. E então chegamos no capítulo 24, onde o profeta apresenta a voz de Deus, dizendo: toda a terra vai ser devastada. Não serão só aquelas nações, é todo o planeta. Isso ainda não se cumpriu. E nós vimos que boa parte dos moradores seria queimado, muitas tribulações, o juízo de Deus vindo sobre todo o planeta. Por isso, esse texto de Isaías, ele é uma síntese muito curta do que João nos apresenta do capítulo 6 ao 19 do livro do profeta Isaías. Do Apocalipse de João, do 6 ao 19 do Apocalipse de João. Agora então, no capítulo 26 de Isaías, nós vamos observar a grande alegria da salvação. E esse é o tema desse capítulo. Nós temos a grande alegria da salvação. Já vínhamos falando sobre alegria. No capítulo 24, vimos que Deus tem um plano para a humanidade. Creia no Senhor. No capítulo 25, nós vimos a recompensa dos que creem no Senhor. E agora é um tema de extrema alegria. É a alegria da nossa salvação. O crente em Jesus, ele não precisa de outra coisa para ser alegre. Ele precisa somente do Senhor Jesus em sua vida. Jesus é suficiente. Se você não está satisfeito, sendo crente em Jesus, satisfeito com a sua vida, o problema não é Jesus e nem é a Bíblia Sagrada. É você, pecador, que está escolhendo viver nos seus pecados. E o Senhor nos ensina, arrependa-se do seu pecado e siga a orientação do Senhor, como lemos na Bíblia Sagrada. Jesus é suficiente. Por isso temos a alegria da salvação. Se você é alegre e feliz por sua salvação, então você tem uma alegria que ninguém pode te roubar, ninguém pode frustrar, ninguém pode retirar de você,
porque você é alegre com Jesus. Ninguém rouba Jesus de você. Mas, se a sua alegria está nas coisas desta terra somente, eu sei que a gente tem alegrias nessa terra, mas não pode ser a sua alegria fundamental. Se for, você sabe quando. No dia que você perde algo, pronto, você desaba, né? Você desmonta, você fica profundamente triste, né? Uma tristeza incomensurável. Isso significa que você não tinha a alegria em Jesus e na sua tão grande salvação. Vamos ler Isaías 26, o capítulo todo, embora não observemos, eu acho, não vamos observar o capítulo todo, mas vamos ler o capítulo todo e depois observar 3 verdades, das 3 pelo menos uma hoje à noite. Olha o que diz Isaías 26, verso 1. Naquele dia se entoará este cântico na terra de Judá. Temos uma cidade forte, Deus lhe põe a salvação por muros e baluartes. Abri vós as portas, para que entre a nação justa, que guarda a fidelidade. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna, porque ele abate os que habitam no alto, na cidade elevada. Abate-a, humilha-a até a terra e até ao pó. O pé a pisará, os pés dos aflitos e os passos dos pobres. A vereda do justo é plana. Tu que és justo, aplanas a vereda do justo. Também através dos teus juízos, Senhor, te esperamos. No teu nome e na tua memória está o desejo da nossa alma. Com minha alma suspiro de noite por ti, e com meu espírito dentro de mim eu te procuro diligentemente, porque quando os teus juízos reinam na terra, os moradores do mundo aprendem justiça. Ainda que se mostre favor ao perverso, nem por isso aprende a justiça. Até na terra da retidão ele comete a iniquidade e não atenta para a majestade do Senhor. Senhor, a tua mão está levantada, mas nem por isso a vem. Porém verão o teu zelo pelo povo e se envergonharão, e o teu furor por causa dos teus adversários que os consuma. Senhor, concede-nos a paz, porque todas as nossas obras tu as fazes por nós. Ó Senhor Deus nosso, outros senhores têm tido domínio sobre nós, mas graças a ti somente é que louvamos o teu nome. Mortos não tornarão a viver, sombras não ressuscitam. Por isso os castigaste e destruíste, e lhes fizeste perecer toda a memória. Tu, Senhor, aumentaste o povo e tem sido glorificado, a todos os confins da terra dilataste. Senhor, na angústia te buscaram, vindo sobre eles a tua correção, derramaram as suas orações. Como a mulher grávida, quando se lhe aproxima a hora de dar à luz, se contorce e dá gritos nas suas dores, assim fomos nós, na tua presença, ó Senhor. Concebemos nós e nos contorcemos em dores de parto, mas o que demos à luz foi vento. Não trouxemos à terra livramento algum, e não nasceram moradores do mundo. Os vossos mortos e também o meu cadáver viverão e ressuscitarão. Despertai e exultai os que habitais no pó, porque o teu orvalho, ó Deus, será como orvalho de vida, e a terra dará à luz os seus mortos. Vai, pois, povo meu, entra nos teus quartos e fecha as tuas portas sobre ti. Esconde-te só por um momento, até que passe a ira. Pois eis que o Senhor sai do seu lugar para castigar a iniquidade dos moradores da terra. A terra descobrirá o sangue que embebeu, e já não encobrirá aqueles que foram mortos. É um capítulo incrível, né? Maravilhoso. Esse capítulo vai se cumprir no futuro, ainda não se cumpriu até hoje.
É um capítulo que claramente fala da alegria da salvação, mas do juízo de Deus contra os pecadores que escolheram viver nos seus pecados. Temos a alegria da salvação. E a primeira verdade das 3 que nós vamos observar nesse texto é que nós adoramos a Deus por nossa salvação. Esse cântico que você entoou, que foi tocado, que você cantou aqui, você louvou a Deus pela sua grande salvação. Você nunca deve esquecer isso. Você tem que adorar a Deus dia e noite por sua salvação. Isso é alegria. Aí talvez você pense, mas como pode você dizer, que uma pessoa é salva? Quem te deu esta autoridade? Talvez você esteja aí sentado pensando isso. Na verdade, a Bíblia Sagrada nos dá autoridade para entender que é Deus quem nos dá a salvação. A quem? A todo aquele que, arrependido dos seus pecados, pede, clama para que Jesus lhe salve. Salvação é pela graça de Deus. O que isso significa? Você não compra, Ele dá. É de graça. E é algo tão surreal que muitos não acreditam nisso. E nós só acreditamos, primeiro, porque está na Bíblia. Segundo, porque Deus fez assim conosco. Abriu os nossos olhos para essa tão grande salvação. E por isso estamos aqui, adorando a Deus. A nossa adoração, ela deve ser e tem que ser movida por algo espiritual. O quê? A nossa plena e poderosa salvação. É por isso que temos cultos. E é por isso que cantamos e adoramos nos cultos. O culto não é só uma programação para você, ser humano que está aqui. Culto é uma atividade para glorificar o nome de Deus. É para Deus. A pregação também não é para você, embora remeta a você. Pregação é para agradar a Deus. É para transmitir o que Ele deixou escrito aqui e elucidar a todos nós. Não é um momento de entretenimento. Aqui não é um momento de entretenimento. É um momento de entender o que Deus quer à luz da palavra dEle para as nossas vidas. Então esse culto não é centrado no ser humano. Ele é centrado no Senhor nosso Deus. Não somos clientes. Entende? Somos adoradores. E o adorador adora com a mente, adora com a vida, com o espírito, com as suas atitudes. Na verdade, penso eu, que você passou a semana adorando a Deus. E aqui é o clímax da adoração na sua semana. Ou, noutra perspectiva, você começa adorando a Deus no primeiro dia da semana e passa a semana adorando ao Senhor na sua casa, com a sua família, no seu devocional diário, na sua pregação do Evangelho, na sua fidelidade, obedecendo a Deus, sendo luz no meio das trevas, confessando os seus pecados. É assim que nós adoramos o Senhor todo dia da nossa vida. Adoramos a Deus por nossa salvação. Por que falar de adoração? Porque em Isaías 26:1, nós lemos assim: naquele dia futuro, não aconteceu ainda, se entoará este cântico na terra de Judá. Temos uma cidade forte. Esse é o cântico. Temos uma cidade forte. Deus lhe põe a salvação por muros e baluartes. É um cântico. Então isso é adoração. Veja que nesses momentos de alegria, do capítulo 25 e 26, muitos cânticos. Então nós adoramos a Deus e nos alegramos com os cânticos. Cânticos têm que ser alegres, são alegres para vibrarmos e adorarmos ao Senhor. Naquele dia se entoará este cântico na terra de Judá. Qual o tema do cântico? Temos uma cidade forte. O profeta Isaías, nesses textos do Apocalipse, pequeno Apocalipse, do 24 a 27, ele fala muito de cidade. Por quê? Porque a cidade, ela sintetiza, dentro desse contexto aqui, o grupo dos salvos e o grupo dos perdidos, dos pecadores que querem viver no pecado. Existe uma cidade caótica, que já estudamos aqui, e existe uma cidade forte. A cidade forte é a cidade dos crentes. Não quer dizer que todo mundo vai viver na mesma cidade. Não é isso. Não é isso.
Certamente no novo céu e nova terra haverá várias cidades. Mas a ideia que é de cidade no sentido de sociedade. Haverá uma sociedade, uma humanidade forte. É a humanidade, a cidade daqueles crentes em Jesus. E Deus lhe põe a salvação por muros e baluartes. Muros e baluartes. Baluarte aqui, na nossa língua, pode ser bandeira, estandarte, algo nesse sentido. Mas baluarte aqui significa muros também. É como se ele estivesse dizendo muros e muros. Ou seja, essa cidade tem uma muralha dupla. Quando você vai estudar na antiguidade, as cidades que tinham muralhas duplas eram cidades muito fortes. A cidade dos crentes, ela será muito forte e protegida. Ou seja, nós entoaremos um cântico naquele dia, no futuro, quando da volta do Senhor Jesus Cristo, um cântico que se refere à nossa habitação. Vamos morar num local maravilhoso. Isso nos lembra do Senhor Jesus, que disse que ia nos preparar lugar. Não é? João 14, do verso 1 ao verso 3, e o Senhor foi preparar lugar para nós, esta cidade. A ideia ali eram quartos que Jesus ia preparar para nós, mas isso é uma metáfora, não é que a gente vai ver num quarto no céu, mas o Senhor, ao morrer na cruz e ressuscitar ao terceiro dia, preparou um lugar para nós. Esse cântico de alegria é porque nós teremos uma cidade forte, protegida, onde só os crentes no Senhor Jesus, redimidos em Jesus, vão viver por toda a eternidade. Quando ele diz que a salvação são os seus muros, é porque a salvação é o quê? É a nossa proteção, é a nossa garantia. Por isso falar aqui da salvação. A nossa alegria é a nossa salvação. Nós adoramos a Deus por nossa salvação. Isso deve nos trazer muita alegria, contentamento, realização, porque a vida é difícil. A vida é cheia de problemas, tentações, armadilhas, dificuldades e sofrimentos. Onde é que você vai encontrar força, consolo e conforto? Nada nesta terra vai te dar isso, exceto o Senhor Jesus Cristo. Ele é a nossa salvação. Ele conquistou para nós essa morada, esta cidade forte. Cidade forte traz a segurança da salvação, a paz com Deus. Salvação não é conquistada pela força. Pelo contrário, Jesus conquistou a nossa salvação na fraqueza. Em que sentido? Ao ser pregado na cruz. Qual a expressão de maior humilhação naquela época? Crucificação. E foi assim que Jesus conquistou a nossa tão grande salvação. Ela é uma conquista divina. Nós lemos um versículo, eu vou só mencionar aqui, em Isaías 26, porque deixa muito claro. É o versículo 12. Senhor, concede-nos a paz, porque todas as nossas obras, Tu as fazes por nós. Percebe? Nós não temos condição de fazer obras que prestem, por causa da nossa natureza de pecado, corrompidos pelo pecado, não temos condição. Então, toda vez que você faz uma obra que agrada ao Senhor, foi Deus que fez através de você. Você pregou o Evangelho, foi Deus que lhe usou. Você amou o irmão, foi Deus que lhe usou. Você deu perdão, foi o Espírito de Deus que usou você. Não foi você, nem fui eu. Não tínhamos condição pela perversão do nosso pecado. Irmãos, com o pecado não se brinca. Pecado é terrível. Você quer odiar uma coisa, odie o seu pecado, porque é isso que nos destrói. Corra do pecado, fuja do pecado. Então, o Senhor faz tudo por nós. Essa cidade forte, essa metáfora da salvação. Mas penso eu que vai ter sim muitas cidades fortes naquele dia, no novo céu e nova terra, mas nesse texto significa a nossa salvação. Vamos cantar, louvar e adorar essa salvação que nos protege, que nos dá alegria, que nos dá paz com Deus. No meio das dificuldades, é ela que nos anima. Se não fosse o Senhor Jesus, estaríamos perdidos, completamente destroçados e arrasados. O cântico da cidade forte é um cântico de quando você chega na cidade.
Não sei se você percebeu, mas a literatura de Isaías é muito bem elaborada. No capítulo 25, o povo, as nações que foram punidas no capítulo 24, tiveram alguns convertidos. E aqueles convertidos das nações, no capítulo 25, fizeram uma peregrinação de todas as partes da terra até Jerusalém. Olha, só para lembrar aqui, Isaías 24, verso 14. Olha aí na sua Bíblia. Eles levantam a voz e cantam com alegria por causa da glória do Senhor, exultam desde o mar. Por isso, glorificai ao Senhor no Oriente, nas terras do mar, ao nome do Senhor, Deus de Israel, dos confins da terra, ouvimos cantar glória ao justo. Mais um cântico. E aqui é o tema do cântico. O justo certamente é o Senhor Jesus. As nações convertidas vêm cantando glória ao justo até chegar em Jerusalém. Olha Isaías 24, verso 21. Naquele dia, lembra, essa expressão naquele dia significa um dia lá no futuro, e que até hoje não aconteceu. Naquele dia, o Senhor castigará no céu as hostes celestes, e os reis da terra na terra. Serão ajuntados como presos em masmorra, e encerrados num cárcere, e castigados depois de muitos dias. A lua se envergonhará, e o sol se confundirá. Agora é a parte importante. Quando o Senhor dos exércitos reinar no monte Sião e em Jerusalém, perante os seus anciãos haverá glória. O Senhor vai reinar em Jerusalém, vai reinar no trono de Davi, aqui na terra, o Senhor Jesus Cristo, e governará todas as nações. Isso parece algo talvez muito distante na nossa realidade de hoje, parece algo talvez meio fantasioso para aqueles que não têm fé em Jesus, mas essa é uma profecia muito clara. O Senhor vai reinar no Monte Sião e em Jerusalém. Jerusalém fica em cima do Monte Sião. Quando isso acontecer, as nações convertidas, elas vão até Jerusalém adorar a Deus. E quando estiver entrando na cidade, elas vão entoar o cântico do capítulo 26, o cântico da cidade forte. Cidade forte é uma dica para entendermos a nova Jerusalém, onde de lá o Senhor vai governar sobre toda a terra. Lá em Apocalipse 21, fala um pouco desta cidade, fala um pouco da nova Jerusalém. Olha o que diz lá em Apocalipse 21, a partir do verso 1. Apocalipse 21, verso 1. Diz assim: Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Entendemos que essa cidade forte, ela está apontando para esta nova Jerusalém. Os profetas escreviam os eventos futuros de uma maneira muito compacta, de uma maneira muito sintética. Mas o Apocalipse de João, ele detalhou as profecias do Antigo Testamento com relação à volta do Messias, que é o Senhor Jesus Cristo. Então nós entendemos aqui que João está explicando o que ele viu, a Nova Jerusalém, a cidade forte de Isaías 26, verso 1, descendo do céu. E o Messias vai estar governando desta cidade, o Senhor Jesus Cristo. Isso vai acontecer depois do período de 1000 anos de reinado do Senhor Jesus Cristo aqui na terra. A grande tribulação, ela se encerra com a volta de Jesus, que pisa no Monte das Oliveiras e vence os exércitos da besta, que é o anticristo, e do falso profeta. E ali o Senhor Jesus instala o reino milenar. Satanás será preso, não mais vai enganar as nações. Mas depois de 1000 anos do governo do Senhor Jesus, haverá uma nova revolta, novos pecadores se levantando, as nações de novo se levantando contra o Senhor Jesus. Por quê? Satanás foi solto depois de 1000 anos, mas o Senhor mata todos aqueles rebeldes, segundo que
que não creram na palavra de Deus, e então vem o julgamento daqueles que escolheram viver nos seus pecados, e chega no capítulo 21 de Apocalipse, que é o período chamado estado eterno. 21 e 22 fala da consumação da nossa salvação. Vamos viver eternamente com o Senhor. E aí, sim, uma paz plena, perfeita e completa. No reino milenar de Jesus, também teremos um momento de grande paz, um momento de grande refrigério, Jesus mesmo governando aqui na terra. Mas, dentro do plano do Senhor, o Senhor quis assim, que no final do milênio ainda houvesse alguma batalha, mas logo em seguida, do julgamento do grande trono branco, virá o estado eterno, que é exatamente o que estamos lendo aqui, a cidade santa, a nova Jerusalém. Olha ainda o verso 3, Apocalipse 21, verso 3. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Perceba que as nações incrédulas serão punidas, mas muitos vão se converter. E os que se converterem estarão indo para esta nova Jerusalém, para aprender mais da palavra do Senhor, para adorar o Senhor Jesus Cristo, o Pai e o Espírito Santo. E ainda diz mais no verso 4: e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. As primeiras coisas são estas que nós vivemos aqui. Mesmo você crente em Jesus, feliz com a sua salvação, mas ainda assim tem choro, tem dor, tem perda, tem decepção, tem que ter perdão, pedido de perdão, dar o perdão, tem que se sacrificar pelo irmão. E são coisas certas e corretas, mas difíceis de viver. Não são fáceis. O Espírito Santo nos capacita para tudo isso, mas é necessário, viver essas realidades. Quando estivermos nesta cidade forte, nós não mais precisaremos sentir dor ou sofrimento ao obedecer a Deus. Aí você pensa assim, mas por que é tão difícil obedecer ao Senhor? Não é verdade? Por quê? Não era para ser mais fácil? Era, mas o pecado é terrível. Mesmo o Senhor Jesus, sem pecado, perfeitamente homem, sem pecado e perfeitamente Deus, sofreu ao obedecer à vontade de Deus. Qual a vontade de Deus para Jesus? Morrer numa cruz pelos nossos pecados para a glória de Deus. E ele sofreu, e sofreu muito. Por quê? Porque o pecado é terrível. Então fuja do seu pecado, rejeite qualquer forma de pecado, mortifique a própria carne, porque não existe nada pior na vida de uma pessoa do que o pecado controlando você. Ainda em Apocalipse capítulo 21, verso 9, pensando nessa cidade forte, Apocalipse 21, verso 9 diz assim: então veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos e falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus. O seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe, cristalina. Tinha grande e alta muralha, 12 portas, e junto às portas 12 anjos, e sobre elas nomes inscritos, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. 3 portas se achavam a leste, 3 ao norte, 3 ao sul e 3 a oeste. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos. Estavam sobre estes os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. É a grande cidade, a santa cidade Jerusalém, a cidade dos crentes no Senhor Jesus, onde o Messias estará reinando, o próprio Senhor Jesus Cristo. A descrição mostra que é uma cidade real,
ela vai descer do céu, ela existe mesmo e vai estar lá. No lugar da velha Jerusalém, ela vai estar lá. Talvez, especulativo aqui, Jerusalém foi destruída com a guerra, né, daqueles 7 anos de tribulação. Ela já foi destruída e reconstruída várias vezes na história desta cidade. E então desce do céu a nova Jerusalém. Perceba que a cidade é cheia de símbolos. Ela representa a velha aliança, os 12 patriarcas das tribos de Israel e os 12 apóstolos, a nova aliança em Jesus, que é o que a nossa Bíblia, dividida na velha aliança e na nova aliança, no Senhor Jesus Cristo. Olha então o versículo 2, Isaías 26, verso 2. Tudo isso para nós entendermos o cântico da cidade forte, a cidade cujos muros é a nossa salvação. O verso 2: abri vós as portas para que entre a nação justa que guarda a fidelidade. Percebe? Vários moradores do planeta se converteram quando Deus estava lançando os seus juízos contra a terra. Muitos morreram, mas muitos se converteram e começaram a peregrinar até Jerusalém para adorar o Cordeiro que venceu. E então eles chegaram na porta da cidade, entoaram o cântico da cidade forte, e as portas vão se abrir. Percebe a cena? Abri vós as portas para que entre a nação justa. Só os crentes entraram ali. Só os crentes entraram ali. Ali é um local daqueles que creram no Senhor Jesus. E todo aquele que se arrependeu dos seus pecados e pediu para Jesus lhe salvar, é um crente em Jesus e vai entrar nesta cidade. A marca é o sangue de Jesus na nossa vida. E se você ainda não se arrependeu dos seus pecados, se arrependa. Só Jesus pode lhe salvar e lhe dar vida verdadeira e abundante. Se você não crê em Jesus, o que você conhece de vida hoje não é vida, é morte. Não é alegria, não é realização, é ilusão. Você está se enganando e talvez usando coisas para se enganar. Só o Senhor Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Não existe outro caminho e outra forma de chegar até o Pai e até Deus. Preste atenção, eu não estou falando da Igreja Batista, que é uma das igrejas que prega o Evangelho de Jesus. Estou falando simples, pura e praticamente do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E ao falar da salvação, estamos lendo aqui em Isaías sobre o reino de Deus na terra. A consumação dessa salvação, hoje ela é espiritual, um dia ela será física. Jesus na terra, Nova Jerusalém na terra, as portas da cidade se abrindo e os crentes entrando naquela cidade. Certamente entrarão naquela cidade aqueles que se converteram das nações. Muito provável que nós, igreja, já arrebatada, antes de tudo isso acontecer, já estejamos na cidade de alguma forma, ou até mesmo porque já estamos no milênio e já participamos dessa cidade aqui. A lógica é que entrarão aqueles que escaparam e sobreviveram de uma grande tribulação. Então veja que na mente do profeta Isaías, e talvez para quem entende bem escatologia, acha isso um pouco complexo, mas na mente do profeta Isaías, o reino milenar e o estado eterno estão bem interligados aqui. Está tudo muito próximo. Como eu disse, eles resumiram bem. Assim foi na época a revelação que Deus deu para eles. Quando chegou no Novo Testamento, João deixou mais explícito e mais explicado muitos dos eventos que ainda ocorrerão no futuro. Essa nação justa que vai entrar pelas portas da Nova Jerusalém é a nação que guarda a fidelidade. São os crentes são fiéis. É uma marca do crente em Jesus, ele é fiel. Ele peca, mas ele se arrepende do pecado e ele continua. Ele é fiel ao Senhor Jesus Cristo que morreu na cruz pelos seus pecados. O crente é fiel à palavra de Deus que ele lê, e ele está comprometido em obedecer o que a Bíblia diz. Vivemos numa época em que as pessoas se dizem crentes, mas não querem obedecer à Bíblia. Isso é incompatível
não é a vontade de Deus. A vontade de Deus revelada está na Bíblia. Qualquer coisa fora disso é pecado. Aí você que está em pecado, se arrependa do seu pecado. Clame a Jesus, peça perdão, porque senão o próprio Senhor vai acertar as contas com você. E aí você está indo contra Deus, o Senhor dos exércitos. Você que vive deliberadamente em pecado, está indo contra o Senhor dos exércitos. Se eu fosse você, eu estava morto de medo. Eu nem dormiria. Eu me arrependeria hoje e deixaria o meu pecado. Porque ninguém brinca com Deus. Deus é um fogo consumidor. Ninguém brinca com o Senhor. Quem entra nessa cidade forte? Os crentes que guardam a fidelidade. No verso 3, Isaías 26, 3, nós vamos ler sobre o crente, o cidadão forte. Tem uma cidade forte? Tem um cidadão forte. Quem é esse cidadão forte? É o crente em Jesus, é o que confia no Senhor. Observe Isaías 26, verso 3 e 4, quantas vezes se repete a palavra confiar. Observe aí. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Verso 4, confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Então, o seu propósito é firme. O crente tem um propósito firme, o crente não vacila, não muda de opinião. Ele crê no Senhor Jesus e vive segundo a palavra do Senhor Jesus Cristo. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz. O crente tem uma perfeita paz. Mas quem tem essa paz com Deus e essa paz do Senhor Jesus, que excede todo o entendimento? Aquele cujo propósito é firme. Firme é a ideia de confiar. Crente é firme na sua fé. Peca, infelizmente, mas ele se arrepende, ele confessa o pecado e ele continua firme. Ele é humilde porque ele reconhece, sou pecador, mas quero perseverar na fé em Jesus e ser firme até a volta do Senhor Jesus Cristo. Quero ser luz no meio das trevas. Essa é a característica do crente que entra nas portas desta cidade. Ele é firme. Por que ele é firme? Confia em ti. Esse é o cidadão da cidade forte. Ele é firme e ele confia em Deus. Como é que você confia em Deus? É quando você lê a Bíblia e lá diz o que você deve fazer e você faz. Mesmo imperfeito, mesmo com dificuldade, mesmo com sofrimento, mesmo sem entender tudo, mas você faz. Erra, se levanta, conserta, mas você faz. Você confia no Senhor. Agora, não me diga que confia em Deus, se você lê o que a Bíblia diz, e você deliberadamente escolhe, não, Senhor, eu não vou fazer. Ou você se engana, não, mas Deus é maravilhoso, vai me aceitar no meu pecado. Não existe isso. A gente lê muito claro, esses textos de Isaías 25, 26 e 24 mostram muito claramente, aquele que escolheu viver no pecado vai ser punido. Aquele que escolheu se arrepender do pecado vai ser aceito pelo Senhor. Você não pode viver em pecado e dizer que Deus lhe aceitou, porque isso não está em nenhum canto da Bíblia. Deus aceita todo pecador arrependido. Arrependimento significa, deixe o seu pecado. Lute contra o seu pecado. Agora, você quer ter o pecado e quer ter Deus? Não dá. Não pode. Não é possível. Não é possível. Por isso, o crente, ele tem um propósito firme. E esse propósito firme significa confiar no Senhor. Confie no Senhor. A Bíblia tem muitos desafios para nós. Nós somos pequenos. Nós somos fracos. Realmente é difícil. Às vezes você olha o que Deus diz na Bíblia e você diz, olha, isso aqui eu tenho que fazer, mas eu não estou conseguindo, mas Deus mandou eu fazer, eu vou fazer, eu vou tentar, eu vou me esforçar, eu vou buscar e eu vou fazer.
Talvez tropece, talvez não consiga muitas vezes, mas o Senhor há de me fortalecer para que eu o obedeça. Olha, irmãos, quando você coloca isso diante de Deus, Senhor, eu quero te obedecer. Eu não consigo plenamente, mas eu quero te obedecer. Vai acontecer um grande milagre na sua vida. O Senhor vai lhe fortalecer para a obediência. Sabe por quê? Porque é o que Deus quer. Deus quer que você obedeça. E se você quiser também, as coisas vão prosperar nesse sentido. Agora, se você quer brincar de enganar o Senhor, olha o tamanho do poder de Deus aqui, aí, irmão, é difícil, não vai funcionar. Olha o verso 4, Isaías 26, 4. Confiai no Senhor perpetuamente. Não é uma confiança mais ou menos, é uma confiança para toda a vida. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. O Senhor é o nosso alicerce, o Senhor é quem nos sustenta por toda a eternidade. Confie no Senhor. Verso 3 e 4 mostra as características do cidadão desta cidade forte. É um crente. O que é um crente? É quem crê no Senhor. O que é crer? É confiar no Senhor. Eu confio que Jesus morreu na cruz para me livrar da minha condenação e me colocar no reino de Deus para viver como um cidadão celestial que vai viver nesta cidade forte. Confio pela fé porque está na Bíblia Sagrada. Confio também que eu não mereço essa salvação, não mereço. Mas Jesus morreu na cruz, não viu nenhum atrativo em mim e ainda assim quis me salvar. Eu confio nisso e confio mais ainda que esta fé em Jesus é a melhor coisa que já aconteceu na minha vida. Você confia assim? Que a fé em Jesus é a melhor coisa que já aconteceu na sua vida, mesmo com as dificuldades, mesmo com as perseguições, mesmo com a disciplina que todo crente tem que ter? Eu espero que você confie assim também, porque o crente tem alegria na salvação. Se sofremos hoje é por conta do pecado que existe no mundo, e temos que viver sempre olhando para o Senhor. O propósito firme. O crente que confia no Senhor, ele tem um propósito firme na sua mente. Ele não varia. Ele pode pecar, ele acaba pecando, se arrepende e continua. Estou repetindo isso várias vezes para os irmãos entenderem isso muito bem. Mas ele tem um propósito firme. Olha ainda o verso 3, nós lemos Isaías 26, 3, na versão Almeida, Revista e Atualizada. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme. Mas a palavra propósito, ela é uma palavra que na língua original, no hebraico, significa mente. Isso é muito importante. Propósito firme, aqui significa uma mente firme nas coisas do Senhor. Na Almeida Revista e Corrigida, o mesmo versículo, Isaías 26, 3, você lê assim: Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Quem tem um propósito firme, tem uma mente firme. Uma mente firme no Senhor Jesus. É a mente daqueles que só pensam no Senhor Jesus. Eu usei o só para enfatizar. É claro que a gente pensa em outras coisas, mas tudo ao nosso redor nós relacionamos com Jesus. Eu vou para a praia. Qual praia? Aqui não tem imoralidade. Eu vou para a praia. Quando? Num horário que não atrapalhe minha adoração a Jesus. Eu vou para a praia. Para quê? Edificação. Com a minha família. Momento de comunhão. Tudo na vida é assim. Tudo na vida é assim. Bote isso na sua cabeça. Lazer, trabalho, viagem. Qualquer coisa que você for fazer, sua mente tem que estar firmada em Jesus. Você tem que estar pensando, Jesus gosta, Jesus quer, é para a glória de Deus. É assim que o crente vive no Senhor Jesus. Porque se não for assim, nós seremos secularizados, que é o problema de muitos crentes de hoje, se é que são crentes nas igrejas evangélicas.
Aí você diz, pastor, será que isso não é meu fanatismo, não? Vou lhe dizer o que é fanatismo. Todo ser humano é guiado por um pensamento, ou um grupo de pensamentos. Nenhum ser humano é uma tábula rasa. Os seres humanos conscientes escolhem os pensamentos que os guiam. Os seres humanos dispersos, que não ligam muito para essas coisas, eles são guiados por outros pensamentos. A esses pensamentos nós chamamos de crenças, no aspecto religioso, ou chamamos de ideologias, no aspecto secular. Nenhum ser humano, ele é guiado por algo neutro, ou ele guia sua própria vida pelos pensamentos que ele criou sozinho. Isso não existe. Todo ser humano, ele ou escolhe ou é escolhido por ideologias, crenças e pensamentos. Todos. Certo? Alguns pensamentos, ideologias e crenças ateístas, outros falsas religiões, outros ideologias seculares, e tudo isso envolve fé. Tudo isso envolve fé. Nós estamos falando aqui uma fé errada, mas fé, uma crença. Nós estamos falando aqui da fé verdadeira e da crença verdadeira. Por isso que tudo deve ser colocado aos pés do Senhor Jesus Cristo. Sua profissão, você tem que pensar nisso. Por que eu trabalho? Só para ganhar dinheiro? Eu sei que é importante, mas só para isso? Por que eu trabalho? Só para sustentar minha família? Sei que é importante, mas é só para isso? Se for, vai chegar o dia que você vai ficar tão cansado de trabalhar que você vai desanimar. Você não vai mais querer se levantar para ir para o trabalho. Você vai ficar meio deprimido. Poxa, eu só trabalho, e o trabalho é só para comprar coisa, pagar coisa e dar dinheiro ali, aqui. Cansado dessa vida. Sabe por que isso acontece? A Bíblia explica, é o que a gente está estudando aqui. É porque sua alegria tem que vir do Senhor. Por que eu trabalho? Para a glória de Deus. É por isso que eu trabalho. Você tem que pensar assim, crente em Jesus. Eu trabalho para a glória de Deus. Deus me colocou naquele trabalho para eu ser luz. Deus me colocou naquele trabalho para eu ajudar pessoas, para que essas pessoas vejam Jesus e se arrependam dos seus pecados. E mesmo que não se convertam, para que essas pessoas entendam, há um Deus no céu, Criador do céu e da terra, Pai do Senhor Jesus Cristo. É para isso que nós trabalhamos. Não é só trabalhar por trabalhar. Você tem que refletir nessas coisas. Porque o crente que entra na cidade forte, pelas portas, ele é fiel, ele confia no Senhor. E a sua mente é firme no Senhor. Ela é firme no Senhor Jesus Cristo. Ela erra, nós erramos, mas ela é firme. Lá em 1 Coríntios 2,16 nós lemos assim: pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir? Quem conheceu a mente do Senhor para instruir Deus? A resposta é: ninguém. Mas tem o complemento do versículo, 1 Coríntios 2,16. Nós, porém, nós os crentes em Jesus, a igreja, nós, porém, temos a mente de Cristo. Uma mente firme no Senhor é uma mente que reflete a mente de Jesus. Você pensa como Jesus? Os evangelhos foram escritos falando do Senhor Jesus Cristo para você pensar como Jesus. Você pensa como Jesus? Jesus foi traído por um dos seus melhores amigos. Você pensa como Jesus? Ele se sacrificou pelas pessoas, que ele não via atrativo nenhum, porque ele é Deus perfeito. Mas ele morreu pelos pecadores perdidos, para que haja arrependimento e salvação. Você pensa como Jesus? Você olha para as pessoas assim, elas precisam de salvação, aqueles que ainda não creram. Você olha para os seus irmãos assim: Jesus amou meus irmãos, derramou o sangue dele pelos meus irmãos. Como eu posso ir contra meu irmão, a quem Jesus morreu por ele? Você pensa como Jesus? Jesus, quando foi preso, ele tinha poder para destruir todos ao seu redor. Quando ele foi preso lá no Getsêmani, ele tinha poder.
para destruir todos ao seu redor. Tanto o Sinédrio, como o governador romano Pilatos, como o próprio imperador na época. Jesus tinha todo o poder, mas ele não o fez. E quando Pilatos ficou sem entender como Pilatos achava que Jesus não tinha cometido nenhum erro. E quando Pilatos entendeu que Jesus não cometeu nenhum erro, chegou para ele e disse: olha, eu tenho o poder para te livrar daqui, e você não fala nada. Qual foi a resposta de Jesus? Só tem poder porque do céu te foi dado. Pronto. É simples. O Senhor Jesus conscientemente, voluntariamente foi à cruz para morrer pelos nossos pecados, para nos dar vida, para nos dar essa tão grande salvação. No dia que isso aconteceu, Jesus salvou os crentes da velha aliança e da nova aliança. Os que já haviam se convertido já estavam nos céus, e os que ainda haveriam de se converter na nova aliança. E de uma maneira, Jesus se ligou conosco. A gente estudou isso na conferência dos jovens, em Cristo. O Senhor Jesus se ligou a nós e nós a Ele de uma maneira sobrenatural. Não é questão de fazer parte da membresia da igreja, é questão de você estar ligado a Jesus. O Senhor disse: estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus está com você, crente em Jesus. O Espírito Santo de Deus está com você, habitando em você constantemente. Por isso, nós temos a mente de Cristo. Pensamos como Jesus, toda vez que escolhemos pensar como Jesus. Que às vezes nós queremos escolher pensar como o pecador, né? Queremos o pecado. Perceba se não é assim que ocorre no seu coração, na sua mente. Você sofre a tentação, você sabe o certo, mas eu quero pecar. Essa é a desgraça. Isso aqui é terrível. Esse é o pecado que destrói vidas. Você escolheu o pecado. Mas ainda tem chance. É só se arrepender do seu pecado, honesta e sinceramente. O Senhor há de te perdoar, de te purificar e de te santificar. Temos a mente de Cristo. Ainda, olha o Salmo 15. O Salmo 15 fala sobre aqueles que têm a mente firmada no Senhor. O Salmo 15 diz assim: quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? É uma pergunta. Quem há de morar no teu santo monte? E aqui, essas duas perguntas, elas têm uma resposta. Aqueles que creram no Senhor. Como eu sei quem são os que creram no Senhor? Pelas suas obras. Lemos na Bíblia Sagrada que as obras não salvam. Acabamos de ler aqui, Isaías 26, verso 12. Todas as nossas obras foi Deus que fez por nós. Logo, entendemos que aqui, quem habitará no tabernáculo de Deus? Uma referência ao templo de Deus que vai descer à terra. Quem há de morar no teu santo monte? Isso aqui é uma referência novamente ao que Isaías está dizendo. Quando Deus voltar a habitar lá em Jerusalém, no Monte Sião. Os crentes em Jesus, os que têm a mente de Cristo, os que têm a mente firme no Senhor, estes apresentarão características, hoje, imperfeitas, mas apresentarão. Olha o que diz o verso 2: o que vive com integridade e pratica a justiça e de coração fala a verdade, esse é o crente. Esse é que vai ser salvo e habitar com Deus. O crente tem estas características. É pecador, mas tem essas características. É íntegro, reto, honesto, correto, não mente, pratica a justiça de Deus, as obras de Deus, de coração. Não é só da boca para fora, não é um hipócrita, não é um falso religioso. O crente fala a verdade. Verso 3. É o que não difama com a língua. Esse é o que tem a mente de Cristo. É o que vai habitar com Deus, vai entrar na Nova Jerusalém. Não difama com a língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. O que a seus olhos tem por desprezível ao réprobo, mas honra os que temem o Senhor. Você já viu pessoas louvando o pecado e o pecador? É algo muito ruim que eu tenho visto com relação a filmes e séries. Geralmente o herói é o bandido, às vezes até de uma maneira cômica.
e eu estou torcendo pelo bandido. Às vezes eu estou assistindo aqui um filme e aí o bandido é o herói. Quando eu percebo, eu não posso torcer pelo bandido, porque mesmo que seja um filme qualquer ou uma coisa simples, mas isso molda o nosso pensamento. Olha aqui, aí ele diz, tem por desprezível ao réprobo. Palavra difícil, mas significa o reprovado. O reprovado é o que vive nos pecados. Então, quem vive nos pecados não é meu exemplo, nem é exemplo para ninguém aqui, nem para o mundo. Quem vive em pecados tem que ser exortado, confrontado, apertado até o arrependimento ou a exclusão. Mas não vive no meio da igreja de Jesus, a não ser arrependido dos seus pecados. Jesus, ele chamou todos os pecadores perdidos ao arrependimento, mas Jesus não tolera o pecador que não quer se arrepender e quer viver no pecado. Isso não existe e não pode existir. As igrejas modernas esqueceram isso, esqueceram. As igrejas não falam de pecado, de arrependimento e de conversão, porque elas querem dinheiro. É a verdade, é a verdade. E para ter mais adeptos, recebem de tudo. É só vir desfrutar, né, da apresentação. Por isso que eu falei no início que não é uma apresentação, certo? É para a glória de Deus. Deus é o principal personagem e ator deste culto. Cremos e esperamos que o Senhor, pela sua graça e misericórdia, esteja aqui, ouvindo, recebendo a nossa adoração das nossas mentes e corações agora, para a glória dele. Veja, nós não podemos louvar o pecador, nem nos filmes e nas séries. Está cada vez mais difícil assistir uma coisa que preste, né? Mas honra aos que temem ao Senhor. Vamos honrar os que temem a Deus, os crentes que são fiéis, se até redundante, os crentes fiéis. O que jura com dano próprio e não se retrata, o que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem deste modo procede não será jamais abalado. Este é o que tem a mente de Cristo, é o que habita no tabernáculo de Deus, é o que entra pela porta da cidade forte. Esse é o cidadão dos céus, é o crente em Jesus. Ele peca, nós pecamos, mas nos arrependemos, nos levantamos e prosseguimos, porque estamos com a mente firme no Senhor. O Salmo 125 é maravilhoso. Lembra? Nós estamos lendo aqui Isaías 26 e estamos observando que o crente, ele tem a mente firme, ele confia em Deus, ele confia no Senhor, a rocha eterna é quem sustenta. Olha o Salmo 125, verso 1. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião. Novamente, referência ao monte de Sião, onde vai estar a Nova Jerusalém, onde o Messias vai reinar. Salmo 125, verso 1, novamente. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, firme para sempre. Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo, desde agora e para sempre. Que grande bênção! Você que é um crente em Jesus, você tem essa bênção da alegria da sua salvação. Você pode dormir tranquilo e em paz. Senhor, hoje eu pequei, mas eu confesso o meu pecado e me arrependo, me perdoa. E aí você pode dormir em paz. A ira de Deus não está sobre você, porque Jesus morreu na cruz pelos seus pecados. E você pode acordar no outro dia feliz, que é um novo dia. E em breve a nossa luta vai acabar. Em breve não mais lutaremos contra nós mesmos, que é uma luta difícil, diária, terrível, contra o nosso pecado, para sermos santos diante de Deus, porque em breve Jesus vai voltar e vai estabelecer o trono dele na Nova Jerusalém e viveremos com o Senhor por toda a eternidade. Olha ainda Isaías 25, verso 9, sobre a nossa salvação. Isaías 25, verso 9. Naquele dia se dirá: eis que este é o nosso Deus, em quem esperávamos, e ele nos salvará. Este é o Senhor, a quem aguardávamos. Na sua salvação
exultaremos e nos alegraremos, porque a mão do Senhor descansará neste monte. Neste monte vai descansar a mão do Senhor. Percebe que bênção? Tudo isso é a nossa plena e poderosa salvação. Hoje somos salvos no Espírito, mas no futuro seremos salvos completamente. Ressurretos, nova sociedade, novas cidades, um governante perfeito, Jesus na terra. Teremos cultura celestial, cultura divina no nosso meio. Não haverá pecado, não haverá dor, não haverá sofrimento. Uma sociedade redimida, uma cidade forte para os crentes em Jesus. Por isso, irmão, você que está na sua peregrinação nesta terra, invista sua vida no reino de Deus. O reino de Deus é a igreja de Jesus. A igreja, na verdade, é uma expressão do reino, porque o reino ainda vai ser estabelecido e consumado. Jesus, quando esteve na terra, pregou o evangelho do reino, porque ele era o rei, mas ele está nos céus, não está reinando. É como se o reino entrou em suspensão, o reino está provisório. A igreja, ela apresenta os sinais desse reino, é uma expressão do reino, mas não é o reino de fato. Mas Jesus, quando descer à terra, vai reinar. Aí o reino de Deus será consumado. Invista sua vida no reino de Deus. Jesus ensinou isso, pregou isso. Colocar o reino de Deus em primeiro lugar sobre todas as coisas na sua vida. Como você faz isso? Primeiro, lendo sua Bíblia, todo dia. É assim que você vai ter cada vez mais a mente de Cristo, obedecendo à palavra de Deus, reconhecendo os seus pecados, suplicando o perdão de Deus. É assim que você batalha pela fé diariamente. É a batalha no coração e na mente para ser fiel ao Senhor. Outra batalha é com as suas obras. Você vai fazer obras que agradam a Deus, não que agradam a você ou que agradam as pessoas, mas que agradam a Deus. O perdão, o amor ao próximo, o cuidado, a paciência. Aos casados, ame a sua esposa como Jesus amou a igreja. Isso foi repetido esse ano todo nos nossos encontros de casais. Sacrifique-se por ela, mesmo que você ache que está certo. Mas sacrifique-se por ela, cuide dela, zele por ela, porque o Senhor Jesus deu o exemplo e Ele quer que nós façamos exatamente isso. Fora disso, é pecado. É pecado. Perdeu a paciência? Peça perdão a ela, ore a Deus e peça perdão ao Senhor, porque os crentes em Jesus, eles vivem assim. Não tem sentido carregar a Bíblia, ler Bíblia e maltratar a esposa. Não tem sentido. Isso não existe. Da mesma forma, não tem sentido a esposa não ser submissa ao seu marido. É a palavra do Senhor. Não estou inventando. E quem vive assim é extremamente abençoado. Extremamente abençoado. Mas, observe um detalhe no versículo 5. Nós lemos Isaías 26 até o verso 4, não é verdade? Deus é uma rocha eterna. Mas no verso 5, nós lemos assim: porque ele abate os que habitam no alto, na cidade elevada. Abate-a, humilha até a terra, até ao pó. O pé a pisará, os pés dos aflitos e os passos dos pobres. Há uma cidade forte, é a cidade de Deus. Mas há uma cidade elevada, é uma cidade orgulhosa. Essa cidade elevada e orgulhosa, Deus vai abatê-la. São aqueles pecadores orgulhosos que não se arrependem dos seus pecados. São aqueles que acham que são justos e corretos, bons. São aqueles que, mesmo vivendo em pecados, acham que estão fazendo bem e fazendo o correto. Essa cidade elevada, ela vai ser abatida. A ideia é, habita no alto, cidade elevada, significa que é soberba e orgulhosa. Há pouco nós lemos Isaías 25, não é verdade? Isaías 25, verso 9 e 10, falando da alegria da salvação.
Olha Isaías 25, verso 10. Porque a mão do Senhor descansará neste monte, abençoando. Mas Moabe será trilhado no seu lugar, como se pisa a palha na água da cova da esterqueira. Você lembra a explicação sobre a cova da esterqueira? É uma fossa de fezes. É redundantemente falando aqui. Os pecadores soberbos como os moabitas, eles vão ser colocados nas fezes. Essa é a metáfora para ilustrar o desprezo de Deus ao pecador soberbo. Deus despreza, Deus não gosta do pecador soberbo. Tem dois tipos de pecadores. Sintetizando aqui. Tem o arrependido, que somos nós, redimidos pelo sangue de Jesus. E tem os soberbos. Soberbo é aquele que não se arrepende do seu pecado. Engana as pessoas. Dá uma aparência de santidade, mas é pecador e vive nos pecados. Esse aí Deus vai abater. Verso 5, Isaías 26, 5. Porque ele abate os que habitam no alto, na cidade elevada. Abate-a, segunda vez. Deus abate, vai destruir. Humilha até a terra, até o pó. Deus vai fazer dessa cidade de pecadores soberbos pó. O pé a pisará. Pé de quem? O pé dos aflitos, dos pobres, ou seja, os mais miseráveis da terra vão pisar esta cidade. Essa é a expressão do desprezo de Deus para com o pecador soberbo. É o pecador que não se arrepende. Toda pessoa que não creu em Jesus é esse pecador que não quis se arrepender e que escolheu viver nos seus pecados, porque entende, eu não preciso de Deus, eu não preciso de Jesus. Isso é questão de religião, cada um escolhe a sua. Eu não preciso da Bíblia, eu não preciso de salvação. Estou feliz, minha vida é boa, não preciso mudar nada. Isso é coisa do pastor, é coisa da igreja, coisa de fanático, coisa desse povo. Eu estou bem e posso seguir na minha vida sem crer em Jesus. Esse é o cidadão da cidade elevada. Este tem que se arrepender dos seus pecados, urgentemente. Jesus veio buscar o pecador perdido. Esse é o pecador perdido. Aqui, Isaías já está falando da condenação deles, o que vai acontecer com eles, porque não se arrependeram dos pecados. Mas hoje é um grande e maravilhoso dia, onde o pecador pode se arrepender. O crente pode se arrepender. O não crente pode se arrepender e entregar sua vida ao Senhor Jesus para ser salvo da condenação dos seus pecados e viver essa plena e poderosa salvação, ter esta alegria da salvação e poder adorar a Deus de modo maravilhoso. Vamos orar, que Deus nos ajude e nos abençoe a vivermos assim. Te louvamos, ó Deus, pelo Teu amor, pela Tua graça sobre nós. Te louvamos, ó Pai, porque o Senhor é um Deus maravilhoso e que cuida de nós. Obrigado pela Tua palavra que de modo tão claro e explícito nos mostra que o Senhor ama o pecador arrependido e preparou para nós uma cidade forte. E que naquele dia nós vamos cantar alegres o cântico do justo, vamos cantar alegres o cântico da cidade forte e vamos entrar pelas portas dessa cidade para reinar com o Senhor por toda a eternidade. Obrigado, Senhor, por tão grande salvação. Nos alegramos porque o Senhor teve misericórdia de nós. Da mesma forma, ó Pai, suplicamos por aqueles que ainda não creram em Ti. Segundo o Teu querer, a Tua vontade, ó Deus, transforma a vida destes. E suplicamos pelos pecadores obstinados que escolheram viver nos seus pecados. Tem misericórdia, Senhor Deus. Só o Senhor transforma o coração e a mente de um pecador, como fez conosco. Não tivemos mérito nenhum, somos incompetentes, incapazes de um arrependimento sincero, sem o Senhor agir em nós. Tem misericórdia, ó Deus, e transforma aqueles que escolheram viver nos Teus pecados, nos pecados deles, melhor dizendo. Te louvamos, ó Pai, por esse tempo maravilhoso de adoração a Ti. Cremos que a Tua palavra nos dá vida e nos fortalece.
Cada crente em Jesus aqui, Senhor, dá força para a batalha espiritual, para viver em santidade, para guardar a Tua palavra, para ser firme, ter a mente de Cristo, confiar em Ti dia após dia, mortificar a carne e se consagrar ao Senhor. Livra-nos, ó Pai, da hipocrisia. Livra-nos, Senhor, da frieza espiritual. Livra-nos, ó Pai, de agir de qualquer forma na igreja do Senhor. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Que Deus lhe abençoe, lhe dê uma boa semana. Temos um tempo de oração silenciosa agora. Baixe sua cabeça, converse com Deus, peça perdão e busque ao Senhor. Deus abençoe e uma boa semana.